direto da Alcoa e estou lá até hoje. E desde então, assim, sempre estudei muito, eu tive muitas oportunidades nessa empresa de cursos. Eu tinha um gerente na época que todos os cursos de engenharia ele me envolvia. Então eu fiz muitos cursos, assim, inúmeros cursos de engenharia de produção, de administração, estudo de tempos e métodos, ergonomia básica, ergonomia avançada. E aí eu fui aprendendo mesmo na prática, né, nos acertos e erros. Tem uma história interessante, essa primeira empresa que eu trabalhei, 99% da empresa, das pessoas trabalhadoras eram mulheres. E aí o médico do trabalho me pediu para dar uma palestra sobre síndrome do túnel do carpo. E eu toda empolgada, me preparei, os slides, com um monte de figuras, imagens. E aí eu ensinei as pessoas quais eram os sintomas, os sinais da síndrome do túnel do carpo. E aí falei, olha, assim é um teste que a gente faz, chama teste de Paley, é positivo. No outro dia, eu criei uma epidemia de síndrome de túnel do carpo dentro da fábrica. Tinha mais de 40 pessoas no ambulatório, todas dizendo que tinham síndrome de túnel do carpo, e todas com sintomas, teste positivo, dor. Então, assim, tudo que eu falei na palestra, o pessoal gravou e no outro dia estava no ambulatório pedindo atestado médico. A empresa era uma empresa que tinha uma área muito grande de costura, então as costureiras, assim, virou uma epidemia de síndrome do carpo. Eu não fui desligada da empresa porque foi um pedido do médico, ele pediu para fazer e me orientou. Mas, assim, é uma coisa que eu nunca esqueço, serviu de lição, né? A falta da experiência. Sempre quando a gente vai falar com o trabalhador, a gente fala da prevenção, né? Como ele evitar, o que ele pode fazer de bom, quais são as boas práticas. A gente não fala de doença, né? Não mostra sinal e sintoma de doença. Então, foi assim, nos erros e acertos que eu fui me desenvolvendo como profissional. Ergonomia, fisioterapia do trabalho é uma área que precisa estudar muito. A gente fala assim nos grupos de ergonomia que é um buraco sem fim. Você estuda, estuda, estuda e você não sabe tudo. Às vezes, algum assunto eu sei mais do que um outro profissional, mas, por exemplo, ergonomia cognitiva, eu ainda tenho dificuldade, leio um pouco sobre o assunto. Ergonomia física eu já tenho mais facilidade, já é mais assim, minha linha de trabalho. Então, sempre é uma área que você tem que estudar e as coisas foram evoluindo muito, né? Da minha época de graduação até hoje, eu vejo que foram evoluindo muito. Depois do mestrado, pode falar. Pegando só o gancho disso que você está falando, Áurea, dentro da ergonomia, né? Então, a gente está falando de um pedacinho, né? Se a gente pensar aí, né? Da área que um fisioterapeuta do trabalho... A gente até divide, né? Fisioterapia do trabalho, né? Tem algumas ferramentas e algumas práticas que não é o que o fisioterapeuta ergonomista desenvolve. Mas, assim, mesmo pensando nisso, vamos pensar, né? A fisioterapia do trabalho como abarcando tudo, e aí dentro disso você tem o fisioterapeuta ergonomista e é um universo a ergonomia, né? Então, assim... Travou. Voltei. Voltou. Na ergonomia, você tem um universo, né? Que você pode estar desenvolvendo as suas práticas também. Então, como você falou, né? A ergonomia física, que talvez seja mais a nossa praia, né? Enquanto fisioterapeuta, pelo fato de abordar muito a questão da biomecânica, né? Ocupacional, enfim, que são disciplinas, áreas que estão dentro do nosso escopo, né? De estudo. Mas a ergonomia cognitiva também, né? A gente precisa, mesmo que a gente não atue diretamente, né? Não seja a nossa praia, mas a gente precisa entender, né? O conceito, identificar e poder desenvolver aí as práticas nessa área também. Ergonomia organizacional, né? Também, enfim. Então, é um universo, como você diz, túnel sem fim aí, porque tem muita coisa para estudar, né? E mais coisas surgindo, né, dentro das novas perspectivas, mas disso a gente fala daqui a pouquinho. Uhum. Dentro, assim, hoje da minha prática, o que eu vejo de diferença entre o físio do trabalho e o ergonomista? O fisioterapeuta do trabalho, ele realiza atendimentos de fisioterapia dentro da empresa. Então, é um consultório de fisioterapia, ele atende o trabalhador. E isso é muito legal. As empresas hoje que têm ainda esse serviço,
tem um resultado fantástico, porque a gente perde muito em qualidade de encaminhar para os atendimentos de convênio, por exemplo, ou clínicas onde o profissional atende 5, 6 ao mesmo tempo. A gente sabe que a remuneração das sessões de fisioterapia são baixas, então uma estratégia dos profissionais é atender vários ao mesmo tempo. E quando a gente tem um atendimento dentro da empresa, a gente consegue ter essa qualidade de atendimento. Então, a gente vê melhoras assim, muito significativas. E para a empresa, tem várias economias. É hora homem, então, do deslocamento desse trabalhador para até a fisioterapia, às vezes são 4 horas ou meia jornada, ele vai gastar 1 hora só para fazer a fisioterapia dentro da empresa. Hoje, acidente de trajeto não é mais considerado, apesar que teve gente o Bolsonaro voltou agora, né, considerar. Mas se o trabalhador estivesse deslocando para a fisioterapia e tiver um acidente, é considerado acidente de trabalho, né? E fora que a gente consegue acompanhar essa reabilitação, a gente consegue fazer a adaptação do trabalhador para um posto de trabalho que não tenha risco ergonômico e acompanhar a melhora, né, da doença, da lesão. Então, eu vejo assim, na prática, a diferença do físico do trabalho é o que faz esse atendimento. Como ergonomista, eu não faço esse atendimento, eu já fiz. Mas ao ergonomista eu vou focar na elaboração de análises ergonômicas, né? E assim, hoje não tem mais essas. Assim, a gente ainda tem alguns amigos, né, que fazem muito checklist, só ferramentas. O ergonomista ou fisiotrabalho, ele tem que entender de ergonomia física, organizacional, psicossocial e cognitiva. Tem que entender. E a gente tem conhecimento, a gente tem técnica para isso. Então, precisa estudar para fazer um trabalho completo. Nesse curso que eu fiz na Universidade de Harvard, eu fiz agora em setembro, é um curso de 4 dias, que eles chamam de uma formação em ergonomia. E lá a gente falou muito sobre isso. Lombalgia, por exemplo, eles falam que a causa da lombalgia é organizacional. Então, não é físico, não é sentar numa postura inadequada. É a organização do trabalho. Eles falam de gestão de doenças de coluna, eles falam de você melhorar a organização do trabalho, você identificar os trabalhadores que têm queixa e conversar com a supervisão para entender como é o clima organizacional, como essas pessoas são cobradas a desenvolver suas atividades. Eles falam assim, precisa ter uma cadeira com regulagens, eu preciso ter orientações de postura correta, mas não é a ergonomia física que vai fazer a diferença. No Brasil, a gente ainda está muito... Eu fiz um trabalho... Na época que eu fiz a especialização, eu fiz o mestrado em engenharia de produção, mas eu fiz uma especialização concomitante, que o tema do meu TCC foi justamente fazer uma análise ergonômica e, na verdade, avaliar cuidadores de idosos numa instituição asilar. Conhecer o processo, né, de trabalho. E a minha hipótese era justamente isso. Eu vou achar um monte de queixa nesses cuidadores de idosos por conta dos riscos biomecânicos, né? Na minha cabeça era o fato de ter que manusear o idoso, né, o fato de ter que, enfim, dar banho, a higiene, né? E outros cuidados que eles têm. Então, isso é que vai fazer com que eles tenham as queixas. E foi, assim, teve nada a ver. Todas as queixas, né? Como eles relacionaram, esses cuidadores relacionaram as queixas físicas que eles tinham, foi com a organização do trabalho. Então, era assim, 16 cuidadores para 86 idosos, quase 90 idosos. Eles não tinham dentro da constituição do rodízio, né? Vamos dizer assim, de plantões e de atividades, porque funciona, né, a semana inteira, feriado, final de semana, enfim. E a maioria eram mulheres e elas se queixavam justamente disso, de que, por exemplo, na escala não tinha critério. Então, às vezes, a mesma pessoa caía para trabalhar 2 finais de semana, 3 finais de semana seguidos no mesmo mês. E ainda feriado, né? E o fato de não terem, enquanto, enfim, elas se queixavam. Acho que a principal queixa delas em relação ao trabalho era justamente que, enquanto todos da família estavam socializando, né? Tinha ali aquele contato, elas estavam trabalhando, elas não tinham como participar da vida familiar, né? De uma forma mais
presente, vamos dizer assim, né? Então, assim, pelo menos na percepção desses trabalhadores, que foi a minha intenção, o que impactava mais as queixas delas era a relação com a organização do trabalho. Uhum. E é interessante a gente pontuar como que a gente chega nessa conclusão, né? É conversando com o trabalhador. É indo Exatamente. a campo, a gente fala que é o ouvir o trabalhador, é o ator principal do trabalho, o trabalhador. Então, é conversando, às vezes com um questionário estruturado ou não, né? Colhendo verbalizações, né? De você está satisfeito com o trabalho, quais são as suas dificuldades. Eu falo assim, sempre fazer perguntas positivas, né? Nunca apontar, olha, isso aqui é ruim, você concorda? Não. Você está satisfeito com o trabalho? Qual que é a sua dificuldade? O que você vê de ponto positivo? O que pontos a melhorar? Né? Super, super interessante. E a física, assim, é o que os estudos hoje dizem pra gente. A gente tem que se preocupar com a ergonomia física, sim. Né? Eu vejo algumas postagens no Instagram, agora a gente está falando muito de home office, né? Sofá não é lugar para trabalhar. A gente fala mito da postura correta. Quando a gente fala que não tem uma postura correta, não é que pode trabalhar em qualquer lugar, na cama, ajoelhado, deitado no chão. Não, a gente tem posturas que são sim mais adequadas para realizar as atividades. Né? Eu tenho que ter uma cadeira com regulagem de altura, trabalhar com postura neutra. E a biomecânica ocupacional explica para a gente isso, quais são as posturas mais adequadas. Mas permanecer muito tempo em qualquer postura é ruim. Então, o meu posto de trabalho tem que me propiciar uma postura adequada, mas que eu possa fazer flexibilização. Mas flexibilizar não é deitar no chão com o notebook ou deitar no sofá de qualquer jeito, né? Flexibilizar é espreguiçar, é levantar, é ficar um pouco em pé, tomar um café, uma água, né? Fazer um ajuste na cadeira. Então, isso é importante. A gente tem falado muito de home office, de mito de postura correta, e a gente está vendo algumas distorções com relação a isso, né? Com certeza. E o fato da gente ouvir o trabalhador, fazer as coletas e chegar nessas conclusões mais voltadas para a organização do trabalho, né? Que é o caminho. Né? Eu vi muito assim, o que mais me chamou a atenção. Eu assim, imaginei quando eu fui para os Estados Unidos que eu iria ver um curso só de ergonomia física. Até eu tenho uma amiga que fez esse curso há 6 anos atrás e ela falou para mim, olha, se prepara que é só biomecânica. Mas eu vi assim, que eu estava ali com os melhores professores dos Estados Unidos e o pessoal é muito focado em resultado de artigos científicos. E artigos, isso até é uma coisa que foi falado lá, que a ergonomia no Brasil, a gente se baseia, às vezes, em estudos que não têm validação científica. A amostragem muito pequena, né? Ou então a gente não sabe entender, interpretar os artigos científicos. Então, lá os estudos são todos com amostragens grandes, mais de 1.000 e poucos trabalhadores, de 45 estados, países diferentes. Então, eles se baseiam, tudo que eles fazem são baseados nos resultados de estudos. Se o estudo deu resultado, a gente faz, se não, a gente segue outro caminho. E aí, a ergonomia física é regra geral, tirar esforço, não se manuseia a carga. E depois, a outra fator que eles avaliam é a organização do trabalho. A organização do trabalho é fundamental e todo o sistema de gestão, hoje a gente tem falado muito de gestão e ergonomia, é todo voltado para a organização do trabalho. Eu vi alguns modelos de gestão que o ergonomista ele conversa com o gerente, com o supervisor direto, faz várias reuniões para entender como são estipuladas as metas de trabalho, mas sempre voltado para a satisfação do trabalhador. Eu acho que falta a gente ainda começar a ter essa atuação. Nós ainda no Brasil estamos muito focados em ferramenta, em físico, né? E aí o pessoal que vai começar a estudar, é importante seguir para essa linha que a gente chama de ergonomia da atividade. Né? Tem um livro, você já deve conhecer esse livro, que chama Compreender o Trabalho para Transformá-lo. Eu vejo que é o primeiro livro, assim, para quem quiser conhecer ergonomia, para realizar a leitura. Né? Até para o pessoal aí do projeto da turminha do Fisioterapia do Trabalho, compreender o trabalho para transformá-lo. Eu conheço. Na ergonomia organizacional. Muito bacana. O pessoal tá tímido, não tá fazendo perguntas, mas a gente segue aqui com o roteirinho.
continuando ainda a questão da tua oportunidade, né, que você teve de fazer esse curso em